Oi, gente. Nós tivemos a primeira parte dessa live de hoje e estamos agora na continuação. Tivemos esse bate-papo aí com o Dr. Flávio Henrique de Mello, que é juiz e pai do Pedro, que foi diagnosticado com autismo. Ele contou essa história maravilhosa das transformações na vida dele como profissional, como pai. E vamos continuar agora com outro pai também que tem uma história fantástica, uma história incrível para falar, para compartilhar. E quando a gente ouve esses pais, a gente se enriquece. Parece que eles compartilham joias assim, que só faz somar a nossa vida. Então realmente é muito especial. O próximo pai, antes de chamar, nós vamos, vocês que estão entrando novamente aí, eu queria pedir que vocês convidassem outras pessoas. Pega esse link da live, manda para seus amigos, seus conhecidos, porque é muito importante quando a gente recebe algo bom que a gente compartilhe. Quem tem um presente, não é bom deixar só para a gente, mas passar esse presente para outras pessoas, não é verdade? Então, o próximo pai, ele tem uma história fantástica. Ele é da segurança pública, o Jairo. Nessa pandemia, ele segue trabalhando, uma atividade considerada essencial. É a sua farda, um PM, policial militar, como eu disse no início, mas por dentro dessa farda tem um homem sensível, um homem com uma história impactante, um homem que tem se transformado cada vez mais, se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível, com um olhar mais profundo. Como o Dr. Flávio acabou de dizer, que o pai atípico, o pai de uma criança com necessidades especiais, uma criança com tantas magnitudes, com tantas bênçãos, com tanto amor, com tantas coisas boas para nos proporcionar e nos oferecer. Esse pai, ele passa a ter um olhar tipo assim, um olhar raio-x, passa a ver as coisas muito além, porque passa a olhar com o coração, com a alma. E esse Jairo, ele não é diferente. Vamos já chamar o Jairo para a gente começar esse bate-papo. Ô Jairo, você está por aí, Jairo? Dá o seu oi aí. Dá o seu ok. Para a gente começar esse bate-papo aqui. E vocês que estão aí, aqui uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Jairo está aqui, ó. Pronto. Vamos chamar esse Jairo aqui, que ele tem muita coisa boa para contar para a gente. Jairo está entrando aí. Ei, Jairo, boa noite, meu amigo. Seja Olá, boa noite. Tudo bem? Uma boa noite a todos aí. Estive acompanhando desde o início as falas aí, muito boas, produtivas e com certeza agregam valor a todos nós que estamos assistindo essa riqueza que vocês trazem para todos que precisam realmente dessas informações. Parabéns. É verdade. É muito louvável esse trabalho aí, dignificante. E uma coisa interessante, Jairo, é que cada criança, cada pessoa com deficiência, embora às vezes a sociedade tenta, às vezes, generalizar, mas cada uma é única. E isso faz cada pai ser único e ter uma experiência diferenciada e única, né? Então, você veio agora nessa segunda parte, com certeza, para continuar somando e nos tornar transformados com a sua história. Você tem muita coisa para falar também. Isso que você falou, realmente eu concordo. Inclusive, a sociedade, ela costuma entender a deficiência como uma vitimização, como se fosse um aspecto de fragilidade do ser humano, quando na realidade não é bem esse rótulo, né? A deficiência, na Wikipédia, no dicionário, que é um termo que é um conceito da Organização Mundial de Saúde, fala o seguinte: deficiência é o termo usado para definir a ausência
ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica, anatômica. Diz respeito à atividade exercida pela biologia da pessoa. Então, esse é o conceito trazido pela Organização Mundial de Saúde. Mas a sociedade, nós como seres humanos, devemos enxergar a deficiência muito além dos olhos da materialidade, da biologia, como fala no conceito. Existe dentro dessa materialidade humana uma espiritualidade em desenvolvimento. Existe uma espiritualidade em desenvolvimento e que ajuda outros espíritos a desenvolverem. Somos espíritos em evolução, estamos em evolução espiritual. Então eu vejo assim, hoje, por exemplo, Pedro Henrique, eu como pai tenho a missão, todos nós como pais, temos a missão de educar nossos filhos, auxiliá-los, navegando nesse mar da vida, a ter um rumo, né, um norte, não é verdade? E aí eu me pergunto às vezes assim, será que eu estou ajudando o Pedro Henrique em seu processo de evolução? Ou será que o Pedro Henrique está me ajudando no meu processo de evolução? Então, esse questionamento, nós, a sociedade, não somente os pais, nós, a sociedade, devemos questionar a respeito das limitações e das potencialidades das pessoas, independente da sua condição biológica. Essa é a verdade, né? E o Pedro Henrique, que veio para a nossa vida, um presentão, é um filho planejado, tá planejado ele. Sabe aquele que a gente falou, agora é a hora, vamos fazer um menino. Um menino ou uma menina, veio um meninão, lindão, né? Ele foi planejado, só que quando a gente planeja um filho normal dentro dos aspectos da sociedade, dentro dos olhos do comum, dentro dos olhos da sociedade, normal. Porque na realidade nem a sociedade sabe mais julgar o que é normal. Hoje nós temos a figura, por exemplo, dos transexuais. Homem que se intitula mulher, mulher que se intitula homem. Então existem outros aspectos de hippies, ideologias políticas, religiosas e tantas outras diferenças na sociedade, onde nós vemos que dentro dessas diferenças devemos aprender a respeitar e conviver com elas. E por que a diferença quando se trata da palavra deficiência? Não é verdade? Não deve existir essa diferenciação dentro da sociedade. E é por isso que eu uso o termo especialidade. É um filho especial. Todo ser humano é especial. E único, como vocês falaram, como o juiz falou, como o senhor falou, e como todos nós sabemos. Somos seres únicos e individuais que estamos aqui realmente para cumprir o seu papel aqui nessa terra e certamente agregar e deixar um exemplo de vida e ajudar muitas pessoas, com certeza, no desenvolvimento. Assim como nós estamos aqui estendendo as mãos para fazer o mesmo, né? Isso que é importante. Ô Jairo, é uma coisa assim que eu acho interessante, que você, na sua função, você tem atividade, exerce atividades... Caiu aí? Acho que não, né? Você exerce atividade intensa, né, nas suas atribuições. Então, eu sei que não é fácil. Né? Situações de risco, situações periculosas, de atenção da própria atividade, riscos à vida. Então, assim, depois de um dia de um trabalho, de um plantão, chegar em casa e dar de cara com o Pedro Henrique, como é que é essa experiência? O Pedro Henrique é tão espontâneo, ele é tão assim, um jeito Pedro Henrique de ser, que ele surpreende a gente com pequenas coisas assim, que faz a gente sair de um extremo de um estresse a um sorriso singelo por uma simples ação dele. Assim como uma vez ele leva a gente ao estresse, é natural, é do ser humano, e nós estamos aqui nesse processo também de adquirir mais tolerância, paciência. Eu estou querendo mais, né? Quem não quer, né? Paciência é importante. Mas Pedro Henrique é uma figura muito importante na nossa família. Eu trabalho hoje na Rádio Patrulha, eu sou sargento da Polícia Militar do estado de Rondônia. Eu trabalho na Rádio Patrulha, como você falou, na linha de frente, no combate à criminalidade, para proteger os anseios da sociedade e trazer a segurança que nós precisamos ter. E uma coisa que eu percebi no atendimento das ocorrências, corriqueiramente, no cotidiano, eu percebi que a figura do autista é reconhecida hoje como existente. Há tempos atrás, ninguém nem conhecia o que era autismo. Não conhecia que existia essa especialidade. Hoje nós deparamos frequentemente com pessoas que têm autismo de vários graus. E a gente tem que entender que cada um tem um grau diferenciado e precisa de tratamentos e acompanhamentos diferenciados. Nós mesmos, seres humanos normais perante a sociedade, precisamos de tratamentos diferenciados em diversos aspectos. Algumas pessoas têm patologias como depressão, por exemplo, que precisa de um atendimento diferenciado de uma outra pessoa que tem outra patologia.
as especialidades não são diferentes do espectro autista. O Pedro Henrique, desde 1 ano de idade, quase 2, nós percebemos que tinha algumas diferenças de outras crianças da idade dele. E aí fomos buscar orientações profissionais e buscar o fechamento do diagnóstico. E somente esse ano, aos 6 anos de idade, nós conseguimos finalmente o fechamento do diagnóstico dele. Eu tinha mandado uma mensagem para alguém, tinha falado que foi mês passado, que na realidade a mensagem era para ser meses passados. Foi em abril. E coincidentemente eu estava com agendada a consulta. Olha só que legal, é um mistério isso aí, hein? Presta atenção no mistério. Estava agendada a consulta dele, aí por acaso aconteceu que o doutor teve que viajar e mudaram a consulta dele. Aí no dia que eu fui levar todos os exames e os relatórios de profissionais para o fechamento do diagnóstico, nós chegamos no dia da consulta lá, no escritório do doutor, lá no consultório do doutor, do neuropediatra, doutor Jean, e aí chegamos lá, e aí era dia 2 de abril. Olha só. Aí eu comecei a pesquisar no celular e me deparei com a mensagem. Dia Internacional, né? Dia Mundial da Conscientização do Autista. Olha só que legal. O diagnóstico dele fechou justamente nesse dia. Nesse dia. Olha só que legal, né? E o Pedro, ele tem o grau 1, né? Que agora são falados graus. Antigamente era falado síndrome de Asperger, que é o grau dele. Que seria anteriormente na nomenclatura médica. Hoje é falado agora as escalas de graus e ele é grau 1. Então, para algumas pessoas, ele passa até imperceptível em algumas coisas. Ele é tido como um menino, vamos dizer assim, travesso, peralta, teimoso, né? Porque as pessoas que não entendem imaginam isso, né? Eu falo por mim, eu sempre conto isso em todo lugar que eu vou. Dizem os mais velhos que às vezes a gente paga pelas palavras, né? Os mais velhos falam isso, né? Não é bem assim esse rótulo, mas acontece. Eu falava quando eu vi um menino assim muito peralta, cheio de arte, desobediente, correndo para cá, para lá, para cá, aquela atividade excessiva que às vezes me incomodava, eu falava, rapaz, dentro de mim, não falava, mas dentro de mim eu pensava, rapaz, que menino atentado, né? Que o pai, se desse uma lapada, resolvia, né? Uma cintada. Julgava dentro de mim, sem saber a realidade daquela criança. Julgava. E aí veio o Pedro Henrique de presente para a vida do papai, né? Me mostrando que, às vezes, uma criança muito ativa, que não tem um foco assim... Olá, fala aí. Apareceu aí. Olha aí. Boa noite. Ativo aí. Boa noite. O que tu aprendeu? Tudo bem? Fala aí. Como que eu aprendi estacionando? Fala aí da tua bicicleta, o que tu faz A lá? minha bicicleta. Fala o que tu faz lá. Eu tô brincando rápido. Mas ela se estourou e depois a rodinha estourou. Estourou o pneu da bicicleta. Tu tá andando de pau. Eu tô andando. Depois bateu isso, e depois que tá a rodinha da bicicleta estourou. É mesmo? E é bem comunicativo aí, né? Olha, essa comunicação aqui é um detalhe que hoje a gente está pedindo para ele parar de falar um pouquinho, mas ele veio falar com 3 anos, tá? 3 anos. A gente achou até que ele era surdo. Que a gente chamava ele e não respondia aos comandos. Ele não dava, ele não olhava. Então ele tinha todas aquelas estereotipias que já são do espectro autista, que a gente não conhecia ainda, que estava enquadrado nisso, não chegou a achar que ele era surdo. E aí, surdo mudo. E aí o que acontece? A gente foi lá com a Italissa, eu até conto essa história também, que é engraçada. A doutora Italissa que está acompanhando aí com certeza, um abraço para você, minha amiga doutora Italissa, sua equipe, que sempre auxiliou bem a gente. E hoje, né, ela deve estar aí, né? Doutora Clívia também, um abraço. Né? Então, doutora Italissa, no início eu cheguei lá para levar ele para fazer os tratamentos, e ele com quase 3 anos não falava nada, nem papai. Aí eu peguei e levei ele para fazer o tratamento com ela lá, né? Aí no primeiro dia que eu deixei ele lá, aí eu voltei para casa, ela, nossa, você sabia que ele sabe contar até 5? Falei, como é que é, mãe? Ele sabe contar até 5 minutos. Aí eu cheguei em casa com a minha mulher, falei, rapaz, aquela mulher tá alugando a gente. O menino não fala nada, e ela veio falar porque ele tá contando até 5, olha. Aí ela fica aqui encabulada. Eu falei, ela quer bem me impressionar. Eu sei que você deixou. Pra manter ele lá. Eu pensei assim, né? Aí depois, outro dia passou outro dia, ela pegou e falou, olha, ele foi muito bem hoje, e ele falou papai. Eu falei, tá de sacanagem. Tá brincando, né? Não.
Ele é Aí, bem introvertido. ele é bem extrovertido hoje. Aí eu peguei, voltei no carro, trazendo ele, só tava eu e ele. Aí do nada ele começou a contar até 5 e falou papai. Rapaz, eu fiquei sem palavras naquele dia. Aí eu falei que a minha mulher até engoliu o que eu falei, porque eu tava jogando Itália achando que ela tava me enganando, olha. Ah, tá me enganando. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Esse é um exemplo. Esse é um exemplo que nós precisamos dos profissionais. Nós precisamos de pessoas que realmente tragam o estímulo necessário, né, para que eles possam desenvolver. Profissionais que às vezes podem trazer para a gente o auxílio que nós não temos o acesso, as informações precisas para que eles desenvolvam, né? E eu sou grato a todos os profissionais dessa área que trazem essa melhora da condição de vida do Pedro Henrique e da nossa também, né? Porque a condição do Pedro Henrique é uma condição que ela automaticamente ela impacta toda a família. Nós temos um filho mais velho, que é o Thales Eduardo, vai fazer 20 anos, que é um braço forte aqui em casa, auxilia a gente. Como o juiz esteve falando, né? Um casal não pode remar um para um lado, outro para o outro. Tem que remar juntos. E aqui em casa, não somente o casal, mas a família inteira rema juntos na mesma direção, que é auxiliar ele, o Pedro Henrique, né? Tem irmãozinho caçula também, de 2 aninhos. Né? Tem a família cheia. O que você está procurando? Você falou que o diagnóstico dele veio agora recente, né? Com 1 mês, né? 6 anos. Esse ano. E uma coisa assim, que eu acho interessante é que eu estava até conversando uma vez com a psicopedagoga, a Elizabeth, que é da AMA, ela falando que tem muitas crianças que acabam iniciando a intervenção, né? O acompanhamento com os terapeutas, muito tardio, porque os pais ficam aguardando o diagnóstico. Enquanto não vem o diagnóstico, aí acaba perdendo todo esse tempo e a criança, às vezes, perdendo a oportunidade de evoluir. Mas vocês já vieram com as intervenções antes do diagnóstico, né? Sim. A Italice até falou o termo para a gente, assim, intervenção precoce. Nós tivemos, assim, a sensibilidade de perceber as diferenças e buscar rapidamente o auxílio. Porque tem coisas que fogem da nossa alçada, realmente tem que buscar auxílio de quem pode, né, correr para onde tem sombra, quem pode auxiliar a gente, não é verdade? Então, o Pedro Henrique, hoje o diagnóstico, não foi nenhuma surpresa para a gente. Tipo assim, agora confirmou esse ano, 6 anos, que ele tem o espectro autista no grau 1. Para nós não foi nenhuma surpresa, nós já esperávamos realmente, porque dentro desse acompanhamento, o pai, a mãe, a família que convive com a criança especial, ela começa a entender um pouco das estereotipias e do conceito médico. A gente consegue até falar essas palavras difíceis, tá vendo? Estereotipias. Olha, essa é a palavra do pai da palavra. Especialista. Não é não? É verdade. Vira um especialista, aí a gente começa... pai. Tá vendo? E a gente começa a pesquisar, a gente começa a se aprofundar nesse universo, buscar vídeos, informações e interagir com pessoas que têm as mesmas experiências para compartilhar suas vivências e trazer para a gente e agregar cada vez mais, né? Isso é legal. Por exemplo, esse momento especial que nós estamos vivenciando aqui dessa live. Isso é uma troca de experiências que tem um valor imenso. Um valor imenso. Mais uma vez, eu vou repetir que é uma nobre atitude criar esse grupo Mais Coragem, onde também lembra dos pais indesistíveis, que uma vez me convidaram para falar sobre esse tema, pais indesistíveis, né? E somos mesmos, indesistíveis, né? Inspirados por elas, né? Que elas nos inspiram, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. E nesse Dia dos Pais, que estamos chegando agora, está chegando domingo, eu fico feliz de saber que eu tenho essas joias preciosas na minha vida. São 3 filhos, cada um com suas diferenças, e o Pedro Henrique, que tem suas diferenças a mais, que vem trazendo para nós também essa possibilidade de crescimento de vida. Crescimento, porque através dele nós percebemos como nós devemos moldar o nosso comportamento nos mais diversos aspectos. Não somente com ele, até com terceiros que nós não conhecemos, estranhos. A nossa vida passa a ser diferente, quando nós percebemos realmente as diferenças. Né? Ô Jairo, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer com relação... É uma experiência que eu acho que todo pai passa. É normal a gente projetar algo, muitas vezes até um sonho nosso recolhido no filho. Eu, por exemplo,
eu sou músico de data. Eu nunca tive... Meu sonho era ter entrado num conservatório de música desde criança, estudar piano aos 12 anos. Então, o que eu projetava? Eu vou ter uma filha, e minha filha eu vou colocar logo com 3 anos no conservatório estudar piano. Aí, de repente, a gente vem, a criança não é aquela que a gente imaginou, né? Aí, então, nessa fase, eu gostaria de saber como foi essa fase. De repente, você viu que o Pedro Henrique, ele começou a perceber as limitações, e aí vem aquele luto, mas depois desse luto, quando foi que você descobriu realmente o Pedro Henrique como pessoa e como é que como foi essa fase desse luto e essa recuperação desse luto? É até difícil O Pedro dizer, né? Henrique, isso aí que você falou, eu vou falar. Eu tenho projeções, sim, Pedro Henrique já tá, tem um cronograma de pai aqui também, tem um cronograma aqui pro Pedro Henrique, né? Para todos, o Pedro Henrique. Então, o Pedro Henrique, as pessoas até estranhavam. Uma vez a gente estava no shopping, e aí ele fazendo coisas de crianças menores, mas porque o desenvolvimento dele foi um pouco mais lento, né? Então, enquanto ele estava fazendo coisas de uma criança de idade menor, e a gente estava se admirando, as pessoas que não conhecem falavam, nossa, pai é muito bobo, né? Se admirando com um menino desse tamanho fazendo isso, ele não sabe a conquista que é. A gente vê como os desenvolvimentos dele no caminhar dele. Cada coisinha que ele faz, assim, é uma riqueza para nós. E agora, nesse momento de pandemia, para a gente falar da potencialidade dele, para falar das minhas projeções para ele, eu venho observando como ele é capaz. Nós estamos vivendo uma vida de professor agora, né? Então, os professores passam as tarefas para a gente. Mais uma, né? Atribuição. A atribuição, né? Então, o que acontece? Ele já está falando até inglês, tá? Conta até 100 em inglês. Até ver, você vê. Ele conta até 100. Um dia desse, a mãe dele estava contando corda ali fora, porque estava proibida a academia, né? E aí ele começou, mamãe, eu vou contar em inglês. A mãe dele, mas vai contar em inglês? Conta aí. Aí ele contou, ela chamou meu filho mais velho, que está fazendo curso de inglês, para confirmar se era verdade. Aí meu filho ouviu e realmente, ele está contando até 100. Algum vídeo que ele assistiu, ele memorizou. Né? Algum vídeo que ele assistiu, memorizou. Que legal, né? Aí a gente está aqui na vida escolar e eu venho percebendo a dinâmica e o desempenho que ele tem com relação ao estudo. Só que nós temos que trabalhar a figura ainda do foco. Isso que a gente percebe que é uma limitação onde nós precisamos do apoio das autoridades públicas para que possam dar, não somente a ele, como o juiz esteve falando, que é uma conquista para todos, não somente para os magistrados, mas para toda a sociedade. Cada conquista dessa que é relacionada às pessoas especiais. O Pedro Henrique precisa, por exemplo, de uma figura de uma professora auxiliar. Precisa. Porque, como ele tem uma atividade muito... Ele é hiperativo, ele tem uma atividade muito rápida, então ele perde o foco muito fácil. Mas se tiver alguém para balizar, para conduzir, para mostrar o norte, ele pega a informação muito fácil. Pedro Henrique já soma, né, faz adição, subtração, já interpreta textos. Pedro Henrique, 6 aninhos. Ele tem um desenvolvimento muito legal. A professora lá de Santa Marcelina Estuda falou que no ano passado ele estava aproximadamente um semestre na frente das outras crianças com relação ao intelecto. Por causa que ele memoriza muito fácil. Memoriza. Mas o comportamento na sala tem que trabalhar. Né? E a interação social dele. E uma coisa, no caso, já houve alguma indicação de algum profissional com relação ao TDAH? Ou, no caso, pois já foi fechado o diagnóstico de autismo grau 1, né? E está em investigação TDAH, que também pode agregar o diagnóstico, porém não está fechado. Ele vai fazer algumas terapias, como terapia neurosensorial, fonoaudióloga, ocupacional e outras terapias para poder ele tirar essas estereotipias e melhorar o seu comportamento para, de repente, não enquadrá-lo no TDAH. Mas hoje existe uma investigação nesse assunto também. Então, mas nesse sentido de projeções para o Pedro Henrique, eu sonho sim que o Pedro Henrique seja um médico. Eu sonho, de verdade. Eu consigo visualizar ele lá na frente, vestindo roupa branca e atendendo pessoas. A gente brincando, ele fala que vai ser médico de criança. Ele fala, né? Ele fala isso, olha, bacana. Então, quando você viu você assistiu a live, o bate-papo com a Larissa, né, que é médica, que é autista. Sim.
Então, com certeza, isso acende mais ainda a centelha de esperança no coração, né? Sim, a gente conhece alguns médicos aí notáveis, né? E a gente conhece também hoje na sociedade algumas figuras notáveis, com talentos extraordinários, que são autistas, verdade? Então, nós devemos realmente incentivar, valorizar e motivar as especialidades e buscar neles o talento deles, observar, né? Então, é isso que a sociedade tem que enxergar. Não a deficiência, a palavra, como uma fragilidade, uma vitimização. Não. Mas uma especialidade onde existe potencialidades naquele ser humano a ser trabalhadas. E, às vezes, potencialidades que superam muitos normais que se intitulam na sociedade. Não é verdade? Ele falou um fator muito interessante, porque, às vezes, a gente vê que, muitas vezes, se destaca muito os pais como heróis, e sempre os pais como heróis, como que estão agindo, que estão atuando, mais as potencialidades dos pais, as capacidades deles, e sempre as crianças como muito de forma subestimada. E você falou algo interessante de realmente acreditar, desenvolver essas potencialidades, não subestimar os limites que elas podem chegar. Inclusive, dentro disso, não sei se está sabendo, eu vou anunciar aqui de primeira mão, dia 24 vai ser lançada a revista Potencialidades, que a Thalissa deve estar aí assistindo agora. Thalissa, é um projeto junto com o CPH. Então, o objetivo dessa revista vai ser esse, vai ser destacar as potencialidades dessas crianças. Que legal. Bacana. Muito legal. E parabéns à equipe de todos vocês. É um trabalho assim louvável, que eu faço toda questão do mundo de sempre estar participando, sempre que convidado. E futuramente eu quero também ter mais disponibilidade de estar mais perto, auxiliando de perto. Essa bandeira que eu quero ostentar, até porque eu tenho um filho que é autista, é uma bandeira que eu carrego. Então, tenho que fazê-la flamular com brilho e buscar que esses direitos sejam realmente reconhecidos. Ser uma pessoa a mais na sociedade, fazendo valer os direitos que eles têm. Né? Verdade. E você, Jairo, eu vejo assim, desde a sua participação lá no seminário, eu vi que você é um diferencial, porque você é envolvido, dá para ver que você é envolvido. Quando você mandou aquele texto, eu até te falei, né? Eu falei assim, para uma pessoa escrever o que isso aí que você escreveu, com certeza é prova que você é envolvido mesmo na vida do Pedro Henrique. E você tem uma comunicação muito boa. Eu, por exemplo, sou da comunicação, mas eu tenho uma comunicação travada, porque eu sempre trabalhei por trás dos bastidores, tá vendo? Então, você tem uma comunicação, de repente, for para a Globo, até tira o lugar do William Bonner, né? Você tem uma comunicação. Pode estar o lugar do William Então, a gente vem trabalhando. Como o doutor Flávio falou assim, que nós temos uma missão, eu vejo que você tem essa missão de compartilhar e com a sua potencial de comunicar, de realmente fazer diferença para que outros realmente possam também abraçar mais essa causa, né? Eu gostaria até de aproveitar e te pedir para fazer uma mensagem para esses pais que estão nos ouvindo, com base na sua experiência, falar algo diretamente para eles. O que eu quero dizer para os pais é o que eu diria para mim na frente de um espelho. O que eu quero dizer para os pais nesse momento é que vocês possam estar o mais perto possível de seus filhos. Passa muito rápido do nascimento à fase adulta. Eu que tenho 3 filhos, eu tenho a possibilidade de falar, porque eu já tenho um que eu vi do tamanho do meu caçula, que tem 2 aninhos hoje, e hoje já vai fazer 20. E tem o Pedro Henrique, que já está com 6, que ainda agora estava no colo. Então, cada fase, cada momento, cada instante, cada oportunidade de se viver, né? Seja nos finais de semana em um passeio, um balneário, seja numa brincadeira, num terreiro, empurrando uma bicicleta, ou um aviãozinho, que o meu filho ganhou um avião do tio dele, um avião grandão, de verdade. Só para me empurrar aqui também, a mulher vai empurrando um avião aqui para eles aqui. Eles ganharam, ele e o Matheus. Parece singelo e simples, mas são coisas que ficam na memória deles guardadas para sempre. A participação do pai, né? Eu falo isso porque nós que somos filhos também, além de ser pais, somos filhos, temos em nós guardado momentos especiais na nossa infância e o símbolo supremo que é
o pai herói. O pai é nosso herói, não é verdade? E nós guardamos consigo aquela essência do nosso pai companheiro que nos acompanha e é o nosso porto seguro. Então, isso nós devemos ser realmente. Um porto seguro para os nossos filhos. E saber que eles são uma extensão de nós. Eles são uma extensão do nosso ser. E nós temos, sim, uma missão de levá-los e conduzi-los ao sucesso. Porque o sucesso dos nossos filhos, com toda certeza, é o sucesso dos pais. Não é verdade? Um sorriso de uma criança e um sorriso de um adulto formado, certamente vai ser o sorriso de um idoso, que eu quero que Deus seja, espero que Deus me permita ser, um idoso de cabelo branco, feliz por ver a missão cumprida nessa terra, que é deixar os filhos bem encaminhados. Todos nós, pais, temos a capacidade. Tudo o homem pode, só depende é de querer, né? E nós podemos. Não é verdade? Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Muito bonita a mensagem. Inclusive, Jairo, aqui, ó, tem uma amiga aí, botou uma mensagem aqui, ó. Uma senhora falou para mim que Deus só dá uma criança muito especial para pais que são ainda mais especiais quanto ele. Interessante. Que bom, somos especiais, né? Verdade, minha amiga, grato e verdade, somos todos especiais, né? É isso aí, Jairo. O WhatsApp acaba limitando a primeira bate-papo, a primeira live você viu lá, né, com o Dr. Flávio, acabou caindo antes da gente se despedir. Para não ocorrer isso, aí eu queria com você no ar ainda a gente se despedir aqui do pessoal, dos amigos que estão assistindo, que estão participando com comentário, e agradecer as mães coragem, né? Essas mulheres que nos inspiram. Em nome da Flaviana, nós agradecemos a todas elas que têm promovido, que têm se empenhado, que têm se dedicado. E uma coisa que eu acho interessante é que, às vezes, quem não entende acha que essas mulheres são o que tem que fazer. Porque estão sempre nas redes sociais, sempre promovendo coisas nas redes sociais, e tem aquele erro, né, que a pessoa fala, vixe, a pessoa não tem o que fazer, só está na rede social. Mas elas são as pessoas que realmente têm uma luta, uma demanda diária muito pesada. Às vezes eu fico impressionado como ainda consegue arrancar tempo para se dedicar a essa causa nobre nas redes sociais. A Imoni, por exemplo, você sabe da luta dela, a Flaviana. Então, assim, a Clívia, ela não tem uma criança com necessidades especiais, mas tem filhos também, tem o trabalho. Então, a Muriele também, as lutas que tem, são mulheres que às vezes, se encontram tão sobrecarregadas, né, pelas demandas que têm, mas conseguem encontrar tempo para se dedicar à causa. Então, nós, homens, estamos sendo homenageados no Dia dos Pais. Queremos também, em nome de todos esses homens, a gente parabenizar essas mulheres e manifestar o nosso reconhecimento, o nosso orgulho e dizer que elas nos inspiram a lutar todos os dias, a nossa esposa, né? É verdade. É a nossa costela, né? É a nossa costela, né? Caminham ao nosso lado, não é verdade? Eu também quero agradecer, né? Quero aproveitar a oportunidade para agradecer e utilizar o seu agradecimento para agradecer a essas mesmas pessoas, para não correr o risco de esquecer. Os seus agradecimentos são os mesmos meus agradecimentos a todas essas pessoas especiais. Quero agradecer também em especial a minha companheira, a minha esposa também, Josiane, né, que me acompanha diariamente nessa luta. A minha luta jamais será sozinha. Eu tenho ela, tenho meu filho Thales Eduardo, que vai fazer 20 anos. Quero agradecer a esse filho maravilhoso que ele é, que vem sendo um braço forte conosco, auxiliando nesse dever. Acaba que sendo um irmão pai mais velho, né? Irmão que ele enxerga assim, um irmãozão, 20 anos, né? Então é uma figura assim que auxilia um canto dentro de casa. Eu quero agradecer a equipe da Italissa, a você, o intermediador, com muita simpatia, parabéns, né? Pelo visto da área da comunicação que falou, né? Esse carisma de comunicação. Eu quase que me aceitar porque eu estava nervoso, porque eu sou meio tímido. Não sei se você percebe. Eu também. Eu sou tímido. Sabia? É verdade. Às vezes, uma pessoa comunicante, ela guarda a timidez dentro de si e ela se reveste de coragem para poder falar. Mas a timidez existe. O medo, do ponto,
ele é muito positivo para o ser humano. Até um instinto de sobrevivência, né? Não é verdade? Então, grato a todos por essa oportunidade, tá bom? Essa oportunidade de ouro está fazendo parte, somando um pouquinho mais com as experiências de vida que nós temos. E estamos compartilhando aqui para somar um com o outro e cada dia mais crescer, né, nesse trabalho de desenvolvimento dos nossos filhos. Parabéns a todos. Feliz Dia dos Pais. Curtam seus filhos, curtam seus pais. E muito obrigado por sua participação, só somou. Então, gente, com o Jairo, nós estamos agora encerrando, ficando, e muito obrigado pela participação de vocês, pela... desculpa qualquer coisa aí, que eu não tenho muita experiência, foi a minha primeira vez, até entrei um pouquinho atrasado, mas o que importa é que realmente somou na minha vida, na vida do Jairo, na vida do Flávio e na vida de todos nós que participamos, porque realmente é uma sementinha, né? Que a gente acaba compartilhando e também recebendo, e todos crescem, que essa é a semente do amor. Então, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Jairo. E tamo junto nessa luta. Tamo junto. Uma salva de palmas para todos vocês, merecem. Feliz Dia dos Pais para todos os pais e para nós também, né? Feliz Dia dos Pais. Também. Valeu. Valeu. Até mais. Até mais. Ok, gente? Parabéns a todos e os pais. Feliz Dia dos Pais e obrigado pela audiência de vocês. Até amanhã. E não esqueçam, amanhã tem uma live bacana. Continua. O evento vai até domingo. Então, no caso, tem amanhã, no sábado. Depois fecha domingo. A programação do Dia dos Pais fecha com chave de ouro. Então, vamos continuar dando essa audiência. E semana que vem, eu acho que vai continuar a sequência de lives com as Mães Coragem. Elas vão estar informando. Tem a última mensagem aqui. Quando tiver o Lucas, quando tive o Lucas, meu filho, ele teve artrogripose múltipla congênita. Esse nunca tinha ouvido falar. Ó. Uma senhora falou para mim que Deus só dá para uma criança muito especial. É a mesma mensagem que eu li. É isso aí, é verdade. Deus só dá uma criança especial a pais especiais. Então, com essa mensagem nós vamos estar fechando aqui. Um abração, que Deus abençoe a todos e vamos continuar. Amanhã a live continua e vai até domingo. Um abraço.